Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @vitoriaportes. E quem está me acompanhando lá no Insta sabe que estamos em meio a 1001 lançamentos. Essa semana está corridíssima, mas mesmo assim tem uma coisa que me acompanha assim, ó, full time, gente, que são bolsas. Ela realmente acaba se tornando muito imprescindível nas produções, não só por levar aquelas 1001 coisas que a gente precisa carregar ao longo do dia, mas também por dar destaque a essa produção e exatamente por isso ela chama a atenção e pode ser um acessório poderoso no nosso look. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês alguns errinhos que a gente comete às vezes sem nem perceber ao utilizar esse acessório, gente. O primeiro deles é em relação ao tamanho dessa bolsa. Hoje a gente já tem visto uma democracia muito grande em relação ao tamanho, à proporção dessa peça. Tanto que se vocês olharem os desfiles que estão acontecendo agora nas semanas de moda internacionais, ou forem ver as fotos de street style, é fácil a gente encontrar micro bags, mini bags, que às vezes são pouco praticáveis no dia a dia, mas que estão com tudo no mundo da moda. Então a gente já tem visto essa profusão de tamanhos diferenciados com muita força. Porém, tem um detalhe, especificamente para as meninas que têm baixa estatura, que pode prejudicar muito na hora de utilizar uma bolsa dentro do seu look, que é apostar em uma maxi bolsa, especialmente as meninas que têm 1,50, 1,60. Isso às vezes pode pesar muito no visual em relação à proporção natural do seu corpo. Então, se você tem uma estatura um pouquinho menor, gente, vale a pena a gente pensar em uma bolsa média pra frente. Eu sei que em alguns momentos, quando a gente tem que trabalhar, fazer faculdade, vai passar o dia todo na rua, a gente precisa levar uma bolsa gigante. Só que isso às vezes pode realmente pesar no seu visual. Então é interessante compensar. De repente carrega uma bolsa média, com os itens mais necessários, e aí aqueles itens que você vai usar poucas vezes ao longo do dia, de repente cadernos ou livros pra faculdade, você carrega em uma bolsa acessória, até essas eco bags que a gente tem visto agora. Às vezes compensar em 2 volumes acaba sendo mais interessante, para poder realmente ter esse efeito melhor dentro do seu visual e não fazer com que essa bolsa abarrotada de coisas e gigante fique ali realmente muito desproporcional ao seu tipo físico. Então esse é um cuidado que vale a pena a gente ter. O mesmo acontece quando a gente aposta em uma bolsa de corrente, e aí é para qualquer estatura que fique muito baixa em relação à proporção do nosso corpo. Uma bolsa de corrente normalmente, e agora eu também falo todas as alças transversais, quando a gente vai usar ao longo do nosso corpo ou realmente na transversal, ela tem que ficar mais ou menos ali na altura do quadril, um pouco abaixo dele. Nunca, gente, uns 3 palmos abaixo do quadril, uns 4 palmos abaixo do quadril, ali no meio da nossa coxa. Porque isso realmente, às vezes, acaba deixando a proporção do nosso corpo um pouco errada. Se essa alça de vocês for extremamente longa e for bater essa bolsa próxima ao joelho de vocês, visualmente não vai passar um aspecto tão bacana assim pro look de vocês. Então também colocar essa bolsa na altura correta do corpo favorece muito ao nos olharmos no espelho e gostarmos do resultado, sabe? Porque ela vai ficar ali no local correto, ela vai ficar no local adequado para qualquer estatura. E aí seja você uma menina que mede 1,50, 1,60 ou uma menina que mede de 1,70 para cima. Então vale a pena vocês fazerem esse ajuste. Algumas bolsas, às vezes elas não vêm com essa possibilidade de fazer ajuste, como uma alça de corrente, por exemplo, que já é fixa. Eu já fiz isso e por isso eu indico pra vocês, às vezes abrir com um alicatezinho e diminuir algumas arinhos ali, né, alguns elinhos dessa corrente pra poder deixar na altura correta e essa proporção ficar mais condizente com a estatura de vocês, pra ficar um visual mais limpo, um visual mais adequado, sabe, com a altura correta e todas as proporções certinhas. Isso é super eficaz. Com bolsas de couro, às vezes é um pouquinho mais complicado, porque a alça, se ela não tem ajuste, a gente não tem como fazer isso em casa mesmo. Então, se vocês têm uma alça que é assim, que não tem essa possibilidade e que é em couro e não em elinhos, vale a pena vocês levarem de repente em um sapateiro. Eles também fazem esse ajuste de diminuir e podem auxiliar vocês a encontrar o tamanho certinho do corpo de vocês. Eu sei que tem muitas sapatarias que prestam esse tipo de serviço e pode ser uma boa solução pra gente colocar pra jogo essa bolsa que tá às vezes no fundo do armário, a gente tenta colocar no look, a gente não consegue e a gente não sabe o porquê. Pode ser em função disso, a altura dela em relação à sua proporção corporal não está adequada. Outro erro que a gente comete, e agora não é nem um erro de moda, não é nem um erro assim, é um erro realmente no intuito de estragar a nossa peça, de estragar a nossa bolsa, é utilizar a bolsa
branca com calça jeans, especialmente as bolsas brancas de couro e que são na transversal que a gente pode usar na lateral. Porque ao longo do dia, por mais que você for ficar super pouco com essa bolsa no seu corpo, ela vai ficar passando ali na calça jeans e é batata, gente. Ela vai pigmentar, essa bolsa vai pegar a coloração do jeans, vai ser super difícil de vocês limparem. Muitas vezes vocês não vão conseguir tirar porque com o tempo ela vai pegando cada vez mais cor e vai manchar realmente. Eu não sei o que acontece entre o atrito dessa bolsa e da calça jeans que faz com que ela pigmente demais. Com outros tipos de materiais, como uma calça preta ou uma calça mais escura, mas que não é jeans, isso não costuma acontecer. Realmente o atrito entre o jeans e essa bolsa branca. Volto a repetir, não é errado utilizar essas duas peças juntas, eu inclusive já fiz isso muitas vezes. Porém, vocês têm que saber que se vocês estiverem utilizando ela na lateral do corpo de vocês ou numa altura que fique encostando ao andar nessa peça em jeans, essa bolsa ela vai marcar e muitas vezes não vai ter nem como limpar ela posteriormente. Fica a dica pra vocês, às vezes é melhor até evitar do que perder essa nossa peça, né, com o passar do tempo. Outra dica que vale a pena a gente falar é em relação ao peso dessa bolsa, porque às vezes a gente quer carregar a casa dentro, a gente tem que carregar a casa dentro, porque a gente passa o dia fora, a gente não tá de carro pra poder deixar algumas coisas dentro do carro, usa transporte, então não tem, gente, é inevitável, né? Ninguém vai sair de mala, a gente quer carregar tudo dentro da bolsa. E aí essa bolsa fica abarrotada de coisas, fica extremamente deformada ali, com uma ponta do guarda-chuva pra um lado, com a ponta do livro pro outro, saindo quase que as coisas de dentro da bolsa, porque tem muita informação ali dentro. Então a gente tem que cuidar pra não sair com essa bolsa realmente muito deformada, muito cheia. Às vezes fazer essa divisão, como eu falei, acaba sendo mais interessante. Ou então, vocês podem ser adeptas das mochilas. Hoje a gente já vê no mercado realmente uma profusão de modelos diferenciados de mochilas muito grandes. E não mochilas nesse material de lona, de colégio que a gente estava acostumado a ver, né? Hoje a gente já encontra mochilas extremamente arrumadas, desde materiais de couro até materiais mais sofisticados, com aplicação, sem aplicação. Enfim, gente, o mercado tem muitas possibilidades. Mas Vi, a gente pode utilizar a mochila em looks de trabalho, em looks mais sociais? Super pode, gente. Fica super legal no look. Basta vocês encontrarem uma mochila que tem um material, de repente, um pouco mais requintado. E por isso que eu falo das mochilas de material sintético, ou então de couro mesmo, que vão ter uma durabilidade muito maior. Caso vocês não tenham problema em utilizar esse tipo de material, eu sou fã muito dessa peça e eu acho que vale a pena, em alguns casos, a gente fazer essa substituição de uma bolsa que tá ali, né, colocando coisa pra fora, tá deformada de tanta informação que ela tem, por uma mochila que vai deixar o visual de vocês mais impecável e eu acho que pode ficar bem interessante também. E aí, para poder finalizar esse vídeo, a gente vai falar em relação a combinações. Eu me sinto na obrigação de falar para vocês que na hora de utilizar uma bolsa estampada, o nosso sapato não precisa ser da mesma estampa. Esse é um erro que às vezes a gente comete na euforia de tentar casar muito a produção, mas que não fica tão legal assim. Às vezes a gente quer usar uma bolsa de onça, a gente bota um cinto de onça e um sapato de onça. Fica too much, sabe? Pesa muito na produção de vocês. Se vocês estão apostando em uma bolsa estampada, procurem os outros acessórios do look de vocês em alguma cor que exista dentro dessa bolsa. O resultado final da produção vai ficar muito mais interessante do que vocês apostarem no mesmo print, na mesma padronagem no look inteiro. Às vezes esse resultado, ele pode não ficar muito legal, dificilmente ele vai funcionar, porque ele vai ficar extremamente casado e eu acho que não vai combinar tão bem assim, sabe? Fica um look muito mais ultrapassado. Então prestem atenção nesse detalhe. Essa ideia de pegar uma cor predominante dessa estampa e jogar nos outros acessórios é uma ideia sensacional, funciona em 100% dos casos. Ai, gente, mas 100% não existe. Existe em algumas situações. Nessa é uma delas. Eu acho que é muito mais efetivo e muito mais eficaz vocês utilizarem o look dessa forma do que pegarem uma estampa e jogarem na produção inteira, sabe? Eu acho que o resultado final do look de vocês vai ficar mais moderno, vai ficar mais interessante e muito mais fashionista. Então prestem atenção nesse detalhe. E é isso, gente. Um super beijo. A gente se vê no próximo vídeo.